Vamos ouvir ao Senhor? Teus ouvidos estão abertos? Teus olhos estão iluminados? Vamos ouvir ao Senhor? Então vamos ouvir ao nosso Senhor. Nós estamos tratando sobre o fim da lei é Cristo, mas hoje nós vamos dar uma puxada à frente, vamos avançar, e o nosso tema de hoje, colocou ali, não colocou? Nosso tema de hoje é: não somos como Moisés. Aí, ponto, vírgula, somos como quem? Porque se não somos como Moisés, a igreja hoje ela tem uma referência que é Moisés. 90% dos que servem a Deus baseado naquilo que Moisés ensinou ao povo judeu. E Deus revelou através do apóstolo Paulo que Jesus veio, e através da vinda de nosso Senhor houve um milagre, e é esse milagre que nós vamos estudar nesse mês. Até o último domingo desse mês nós vamos tratar sobre essa nova era, esse novo tempo, esse novo pacto, que diz Paulo que é de melhores e superiores promessas. Você decide, você quer algo que é inferior ou você quer viver o superior? É você quem decide. 2 de Coríntios, capítulo de número 3. Que bom que você veio aqui hoje. Que bom que você veio aqui hoje, não. Que bom que o Espírito de Deus te trouxe aqui. Que bom que você ouviu o convite do Espírito e se levantou, se ajeitou, falou: vou ouvir Deus. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter vindo a esta casa neste dia. E você que está me ouvindo aí pelas rádios, estamos agora por 3 estações de rádios, estamos agora pelo nosso aplicativo, estamos pelo Facebook, estaremos pelo YouTube mais tarde, e distribuindo também no WhatsApp, e sendo gravado também essa mensagem em CD, e você pode nos ouvir através de uma dessas rádios, pela manhã, tarde, noite, na madrugada, não importa. O que importa é que Deus vai fazer você ouvir essa palavra. Você também que está me ouvindo aí, você pode ligar para nós. Nós temos um telefone, está lá no nosso escritório, 3016-3510, 3016-3510. Você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, você pode pedir também esse CD grátis, como nós sempre fazemos, enviamos pelas rádios, enviamos através dos correios, via correio, essas centenas de CDs, mais de 16 mil CDs já foram enviados às famílias. Que bom que nós já ajudamos 16 mil pessoas. Obrigado por você compreender isto e ser um semeador desta casa. 2 de Coríntios 3, o versículo é o versículo de número 6. 3:6 diz assim: todos? Se você não achou na sua Bíblia, olhe aqui para a tela aqui. O qual nos habilitou. Tem como subir mais um pouquinho? Subir um pouquinho, só um pouquinho para cá. Isso, meu irmãozinho. Obrigado. O qual nos habilitou para sermos, plural, para sermos ministros, diga ministros. Ministros quer dizer representantes, para sermos representantes, ministros
de uma nova aliança. Já existem muitos representantes da velha aliança hoje. Deus está chamando os representantes de uma nova aliança, ministro de uma nova aliança, não da letra. Diga assim, não da letra. Quer dizer, não da lei. Nós não somos representantes da lei. Nós não estamos aqui para pregar Moisés. Pelo contrário, eu estou aqui para despregar Moisés e pregar Jesus Cristo, o ressuscitado. Volta para trás. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Esse versículo é o versículo 6, né? Essa palavra Espírito aqui, não da letra, mas do Espírito. Isso aqui tem implicações, porque o Almeida, o padre, né? É um padre, José Ferreira de Almeida. Ele colocou errado isso aqui. Essa palavra Espírito aqui é maiúsculo. Está tratando das coisas de Deus, do Espírito de Deus. Aí ele diz, mata, mas o Espírito não pode ser um Espírito com letra minúscula que vivifica. Tem que ser um Espírito com letra maiúscula. O Espírito que vivifica. Qual é o Espírito que te vivifica? O Espírito de Deus. É Ele que te vivifica. Mas do Espírito, porque a letra mata. Ou seja, seguir o que Moisés ensinou vai te matar a tua esperança, vai frustrar você. Por isso que existe centenas, milhares de pessoas desviadas das igrejas, não de Deus, mas das igrejas, porque se frustraram, porque tentaram obedecer a letra, ao pé da letra, morreram na fé, se afastaram porque se sentiram incapazes de obedecer segundo a letra. Nenhum de nós poderíamos obedecer a Deus segundo a letra, mas segundo o Espírito. Passa à frente, irmão. Se o ministério da morte, olha a lei, ministério de quê? Mata. A lei mata a esperança, a lei frustra os desígnios, a lei frustra os sonhos, a lei faz com que eu e você não tenhamos coragem de entrar no santo do santo, onde o Senhor habita. Porque quando você segue a lei, você se sente sempre um miserável pecador. Essa é a mentalidade do povo hoje, miserável pecador. E os miseráveis pecadores, como eles se sentem, eles se alimentam desse lixo que passa as emissoras, essas notícias. Morreu não sei quanto, não sei quantas mil estão no hospital, não sei quantas mil, sempre tiveram não sei quantas mil na fila de cirurgia, não sei quantas mil estiveram deitadas nos corredores da cidade, e não sei quantas mil morrem todos os dias. Então as pessoas se alimentam disso, elas sentem falta da morte, de más notícias, então elas comem isto. Por isso que são pessoas doentes, amarguradas, são pessoas que se fecham para um novo pacto. O novo pacto é de melhores e superiores promessas. Se o ministério da morte, que é morte, gravada com letras em pedras, o que foi gravada com letras em pedra? Foi o que? Foi o Novo Testamento? Não, foi a lei. Se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem olhar o rosto de Moisés, fitar, quer dizer, olhar o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Havia um brilho. Moisés, quando desceu do monte, que ele ficou 40 dias esperando Deus falar com ele, não ficou no monte para jejuar, para buscar poder. Ele foi no monte para receber as tábuas, para receber as instruções de Deus. E eles aí, os que estão debaixo da letra, dizem que Moisés foi no monte para receber poder. Mentira! Ele não foi no monte para receber poder, ele foi no monte para ouvir as leis que seriam transmitidas por Deus a ele, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória? Como não será de maior glória? Diga, maior glória. Você quer viver na menor glória ou na maior glória? Você quer desfrutar da menor ou da maior? Não como não será de maior glória? O que vai ser de maior glória? Ministério do Espírito. Diga, ministério do Espírito.
O Espírito tem um ministério na nossa vida. Ele não entra em você, não entrou em mim só para fazer você dar gargalhada e você pular, saltar, sabe, falar em línguas. Não, ele é um ministério, tem um ministério, ele quer cumprir algo da parte de Deus na sua vida. Porque se o ministério da condenação está falando que a lei, a única coisa que ela fazia com o homem era condenar o homem, foi glória, o que condenava teve glória ou não teve? Teve. Quantos milagres Deus fez no deserto na vida do povo? Centenas. Quantas curas, quantas pessoas receberam milagres, quanta provisão de Deus aconteceu, pão desceu do céu, água saiu da pedra, o mar foi aberto. Então, quando ele fala, porque se o ministério da condenação foi glória, teve uma glória. E agora? Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Deus habita na justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. Volta um pouquinho, meu cooperador. Porquanto, na verdade, o que outrora passado foi glorificado neste respeito. O que aconteceu no passado foi glorificado neste respeito, já não resplandece. O que foi no passado não resplandece mais hoje, não é nada. A lei não é absolutamente nada, e quem vive debaixo da lei não recebe nada, a não ser castigo e punição. Já não resplandece. Por que já não resplandece? O que ilumina mais? Um palito de fósforo aceso ou uma lâmpada de 100 velas? Então, a lei é um palito de fósforo aceso e a graça é uma lâmpada de 100 watts. Já não resplandece diante da atual, diga atual. O que está na tua vida? É a glória antiga ou é uma glória atual? Já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que desvanecia, o que é que desvanecia? O que desvaneceu foi a lei, diga assim, a lei desvaneceu. Passa à frente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não está dando para ver, né, lá em cima, né? Por isso que abaixou, né? Então depois você volta para baixo para a gente poder ver o que está lá. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita, diga muita ousadia, tá bom? Muita ousadia. Servimos com muita ousadia, diga muita ousadia. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Agora, o nosso assunto aí. E não somos como Moisés. Quantos podem dizer isto? E não somos como Moisés. A igreja de hoje, ela não tem 90% do povo que se diz igreja de Cristo hoje não pode dizer isso. Você escuta a rádio, as rádios da cidade, você vê programa na televisão, você lê livros, você vê DVD, você vê no YouTube, e você vê muita gente como Moisés. Vê ou não vê, irmão? Quem é que vê 90% do povo cristão fazendo o que Moisés fez, repetindo os seus ritos? E não somos como Moisés. Diga assim, não somos. Diga, não somos. Que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. A glória que estava sobre ele desaparecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, estamos já no século 21,
Paulo falou lá atrás, e eu digo hoje, até nos dias de hoje, até ao dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança. Você conhece algum ministério que só sabe fazer leitura da antiga aliança? Quem conhece? O mesmo véu permanece. Então, quando eles estão lendo a antiga aliança, o que acontece? O véu permanece, não lhes sendo revelado que, Jesus, não lhe foi revelado que em Cristo o véu é removido. Tudo que é da lei, quando veio Cristo, removido. Bom, vamos lá. Mas até o dia quando é lido Moisés, o véu está sobre. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Existia um véu que tapava a visão, separava o povo de Deus da presença de Deus. Então, quando você tem um véu em você, ou seja, quando você está com a lei na tua mente, essa visão está embaçada, você não consegue ver que você tem acesso, você pode se chegar a Deus. Quando porém algum deles, não é todos, algum deles se convertem. Está falando com quem, irmão, aqui? Com quem? Com os judeus. Porquanto, quando porém algum deles se convertem a quem? Então, quando se está na lei, não está convertido a quem? Não está convertido. Quando alguém serve a Jesus na lei, a Deus na lei, eles pensam que estão convertidos, mas eles não estão convertidos. Eles estão sendo convencidos. Eles estão debaixo de um espírito de medo. Você sabe, a maioria do povo de Deus é um povo extremamente medroso, extremamente, desculpe a expressão, covarde diante dos obstáculos que vêm sobre nós. Por isso que a graça é necessária na sua vida. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu, diga, o véu lhe é retirado. Diga, o véu é retirado. Ora, o Senhor, passou não? Acho que passou muito, volta lá, irmão. Ah, tá. Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é quem? Você tem o Espírito? Então você tem quem? O Senhor. Ele manda na sua vida, ou você que manda? Então, se você tem o Senhor, a palavra Senhor quer dizer quem manda em mim. Então, se você tem Ele, é Ele quem manda em você. O Senhor é o Espírito. E onde está? Onde está? E aonde está? Diga, está em mim. E onde está o Espírito do Senhor? Aí precisa de corrente de libertação. Unção com óleo para tirar o capeta mais nervoso. A legião que se alojou nos crentes. Os crentes estão todos amarrados. Se crente está amarrado, porque o Senhor não está no crente. Porque o Espírito do Senhor não está no crente. Porque ele diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há. Não é liberdade para beber cerveja, né? Não é liberdade para se prostituir, não é liberdade para falar bobagem, não é liberdade para desobedecer a palavra, não é liberdade para viver na carne, é liberdade, quer dizer, você foi liberto, você está livre de todas as teias da lei, você está livre da influência maligna, você está livre do diabo, do demônio, você está livre de macumba, você está livre de olho grande, você está livre de tudo que o povo de Deus teme aí fora. A liberdade. E todos nós, diga, todos nós, fala aí com ele aí, está falando com você, diga, todos nós, diga, ninguém pode ficar de fora, diga, você não pode ficar de fora não, hein, diga, todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados glória em glória. Cada dia nesse lugar aqui, ouvindo o que você ouve, é glória sobre glória. Somos transformados de glória em glória. O que está acontecendo comigo e contigo? Você está sendo o quê? Nós estamos saindo do projeto Lagarta para o projeto Borboleta. E não se pode abrir o casulo onde está a lagarta presa. Você não pode ajudar a lagarta a sair de dentro do casulo. Quando ela estiver totalmente transformada numa borboleta, ela mesmo, porque quando ela é uma lagarta, ela é mais gordinha. Mas quando ela começa a entrar numa forma de virar uma borboleta, ela vai afinando, porque ela tem que passar por aquele buraquinho do casulo. E ninguém precisa ir lá cortar. Eu não sei o tempo que Deus vai trabalhar na sua vida para que você vire uma borboleta. Mas eu vou ter paciência de te ajudar a você se transformar numa grande, linda, admirada borboleta nesta terra. Assim falou a palavra do Senhor. Vamos orar? Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Tu dominas sobre tudo e sobre todos. Na tua mão, Senhor, está o engrandecer. Tu dá forças. Tu és o rei de todos os reis. Tu és o Senhor de todos os senhores. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Tu és o nosso Salvador, o nosso pastor. Tu és aquele que já deu ordem aos seus anjos para guardar cada uma das suas ovelhas, ao ponto do Senhor dizer: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está contigo. Eu oro para que essa palavra da graça, do pacto seguro, do pacto perfeito, não feito por mão, não uma catulação, não um corte, não uma marca humana, mas uma marca no coração, porque essa palavra, ela entra no coração e nos transforma de glória em glória. E o povo de Jesus que está sendo transformados de glória em glória, podem dizer amém? Podem dar um aplauso ao nosso Senhor? Glórias a Deus, glórias a Deus e glórias a Deus. Glórias a Deus. Minha família espiritual, ovelhas que fazem parte do aprisco de Jesus, que foram resgatadas pelo próprio Deus, quando Ele se fez carne e esteve nesta terra, para resgatar você do império das trevas e te transportar para o seu reino celestial. E se você crê assim, você está crendo bem, diz amém. Obrigado, meu cooperador, obrigado a todos os cooperadores que trabalham por amor, servem a Deus no Ministério Restituição, porque foram convocados pelo próprio Deus para se juntar a essa embarcação segura, que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir sudoeste, pode vir o que vier. Essa embarcação está segura. Amém. O tema de hoje é: não somos como Moisés. Somos como quem? Porque Paulo disse lá no versículo 13
no versículo 13, ele disse: não somos como Moisés. Falou ou não falou ali? Não somos como Moisés. Pode dizer comigo, diga: não somos como Moisés. Pensa aí na sua vida aí. Pensa aí na sua trajetória como cristão, se você tem sido como Moisés. Pense aí. O que quer dizer isso, pastor? Não somos como Moisés. O que quer dizer isto? Quer dizer que não fazemos o que ele fazia. Eu, pelo menos, eu não faço, irmão. Eu não jejuo, eu não vou para monte buscar a cara de Deus, eu não vou para lugar nenhum buscar poder, eu não mato bicho e não tenho nenhum sacerdote comigo que faz essas oferendas, eu não uso da lei para me poder servir a Deus, eu não vivo como ele vivia, de sacrifícios em sacrifícios, tentando agradar a Deus. Não ser como Moisés, quer dizer, não vivemos de obras da lei, como ele vivia, não vivemos praticando os ritos que ele praticava, não vivemos celebrando as festas judaicas que ele celebrava. Então você sabe que hoje a igreja cristã, a igreja de Jesus, que Paulo suou, perdeu até a cabeça por ela, se sacrificou ao ponto de oferecer até a sua própria vida em resgate daquele povo no passado. Você sabe que parece que Paulo, ele chega a dizer assim: tomara que eu não tenha corrido em vão, ou tenha me esforçado inutilmente. Então, Paulo falou tanto contra o ministério da morte, que você vê no versículo 6, vai lá, meu amado, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Não sei quantos aqui dirigem que tem habilitação, porque você sabe que tem gente que dirige sem habilitação, e crentes, não, dizem que é crente, né? Dizem que são crentes, porque pastor, mas não é para obedecer lei, para que eu vou obedecer? Olha, eles até usam a Bíblia para continuar fazendo coisas erradas. Eles defendem as suas teses, são teses pontuadas, não são teses da Bíblia, são teses que as pessoas defendem pontuadas para querer continuar fazendo coisas. Então Paulo disse que ele nos deu uma habilitação, diga assim, uma permissão. Habilitação é uma permissão. Então Deus me deu a mim e deu a você uma permissão para quê? Para sermos ministros, representantes, embaixadores num país chamado Brasil, numa cidade chamada Rio de Janeiro, ou na Baixada Fluminense, ou na Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, não importa. Eu sei que nós recebemos uma carta, nós recebemos uma permissão, não é uma permissão provisória, e é uma permissão que é o seguinte: se você pode até perder essa permissão, se você pegar essa permissão para uma nova aliança e querer misturar a nova aliança com a velha aliança, você perde essa habilitação. Então você não pode misturar. Eu disse na semana passada que o Evangelho da Graça, o Novo Testamento, o Novo Pacto, ele é o óleo, e o Velho Pacto é a água, ou o Novo Pacto é a água e o Velho Pacto é o óleo, não importa. Eu sei de uma coisa: esses dois pactos, eles não podem caminhar embolados. Todas as famílias, eu disse na semana passada, vou até só lembrar aos abençoados aqui, que muitos misturam a lei com a graça, muitos misturam o cristianismo com o judaísmo, muitos misturam a sã doutrina com doutrinas de homens. Há pessoas que dizem: se não vem pelo amor, vem pela dor. Está escrito. Não está escrito. Não está escrito. De 1000 passará, mas de 2000 não passará.
Quem já ouviu esses ditados? Não está escrito. Então são doutrinas criadas na cabeça de um homem que vai passando para as outras pessoas, e por desconhecer o pacto, porque como é que vai, Paulo falou aos romanos, como vão ouvir se não há quem pregue? E como ouvirão se não enviarem pessoas para pregar? Então, eu não quero ser pastor de um ministério que misture cristianismo com judaísmo, que misture doutrinas de homens com doutrinas de a sã doutrina. Eu não quero ser pastor de uma igreja que num período servimos a Deus através da lei e no outro período servimos através da graça. Paulo falou, olha, se é pela graça, já não é mais pela lei. Nós somos salvos pela graça. Diga, eu sou salvo pela graça. Diga, eu sou salvo pela graça. Então eu disse na semana que passou que em Romanos 10:4, não precisa ir lá, porque o fim da lei é Cristo, e nós falamos, o que é o fim? O que significa essa palavra fim? Conclusão, terminou, última parte, atingiu o alvo, acabou, final. Nós explicamos à igreja do Senhor sobre alguns pontos, sobre o Antigo Testamento, os ritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Se você não esteve entre nós, você pode adquirir a nosso CD, falar e a gente copia para você. Agora nós vamos dar um passo adiante. Quero te dar um passo adiante, que nós fomos habilitados para servir a Deus, mas no Novo Testamento. Diga assim, no Novo Testamento. Diga, não como Moisés. Eu não posso fazer o que Moisés fazia. Eu não posso viver como Moisés vivia. Não vivemos de obra da lei como ele vivia. Primeiro ponto que nós vamos abordar agora: não vivemos de sombra como Moisés vivia. Paulo explica isso. Se você quer conhecer os dois pactos bem, leia Hebreus, começando do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, até o 11. Leia esses 6 capítulos, que você vai compreender a separação que Paulo faz sobre Moisés e sobre Jesus Cristo. Então olha o que diz aí, Hebreus 10, todos? Ora, visto que a lei tem o quê? Tem sombra dos bens vindouro. Bens vindouro. Bens futuro. Paulo está fazendo uma comparação. A lei, ela é uma sombra de algo que vai vir. Paulo já estava anunciando a chegada de uma nova lei. Ele falou, a lei ela é sombra. Diga, sombra. Pô, eu não sou a sombra, eu sou eu. Às vezes você olha na sombra assim, é totalmente diferente. Às vezes você vê você na sombra com a cabeção, né? Aí você fica de lado, teus braços maiores do que o teu corpo. Você não é assim. Então a sombra é diferente de você. Então ele diz, visto que a lei é sombra dos bens vindouro, não a imagem real das coisas. Olha o que a lei fazia. O que ela fazia? O que ela não fazia, né? O que ela não podia fazer? Nunca, olha, Paulo foi firme. Nunca, jamais. A lei, nunca, jamais. O que a lei não podia fazer? Nunca nem jamais. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Quem eram os ofertantes? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Uma vez por ano, ele chegava no Santo do Santo, no lugar santíssimo, e eles ofertavam a Deus, queimavam incenso, queimava carne de animais. Olha que coisa, irmão. Quem já comeu churrasco?
Quem já sentiu o cheiro do churrasco queimado? É bom? Você imagina como era aquele troço lá, irmão? Queimando carne de animais, sabe? Frita já tá bom, mal passada ou bem passada, mas queimada já começa a exalar um odor, um cheiro ruim, não dá. Então aquilo ali era feito do passado. Além de matar os bichinhos e derramar o sangue dos animais, ainda se queimava os animais. E diz que esse sacrifício que era feito não podia tornar o quê? Perfeito quem? Quem fazia. Todos que faziam esse sacrifício não se sentiam perfeitos. Eles tanto que não se sentiam perfeitos, que esse sacrifício era feito, se repetia. Porque se você fez algo perfeito, não precisa mais fazer. Ó, tá perfeito. Não, deixa eu dar uma mexidinha aqui então, não tá perfeito. Se você vai mexer em alguma coisa, não, deixa eu dar um retoque. Quando a gente começa a querer mexer na graça, as pessoas começam a mexer na graça, aí começa a falar bobagem, começa a falar que Cristo já voltou, que a ceia do demônio, que não existe demônios, que espíritos malignos é uma invenção. Quando Paulo fala em Atos 16, expulsa o demônio daquela menina, não era um demônio, era um ventrílogo. Saiu um ventrílogo? Era alguém falando por ela, uma outra pessoa falando por ela. Então, quando a pessoa quer acrescentar alguma coisa, acaba fazendo essas besteiras. Jamais torna perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Foi anos, sacrifício. E o cara que oferecia o sacrifício também não se sentia perfeito. E o povo se sentia perfeito por um período de tempo. Era igual o batismo nas águas. As pessoas vão para as igrejas, ficam com fogo danado de entrar na água. Ai, quando eu entrar na água, ai, tudo vai mudar. Ai, quando eu for batizado, quando meu pastor me levar nas águas, vai tudo mudar, sabe? Eu não vou mais pensar naquilo, eu não vou mais fazer aquilo, nunca mais eu vou falar palavrão, nunca mais eu vou me comportar errado, nunca mais. Aí vai para a água. Ele passa no máximo uma semana com a língua coçando. Ele passa uma semana, sabe, mordendo a língua. Aí depois de uma semana, sabe o que ele faz? Cede de novo. Só que a igreja do século 21 não faz como o povo que vivia no tempo de João Batista. O povo que vivia no tempo de João Batista, eles não saíam da água. João Batista, quer achar João? Estava onde? Batizando. João está no Jordão, João está no Jordão, João está no Jordão. Então as pessoas, elas se batizavam e saíam dali, eu sou de Deus, aleluia, glória a Deus, sou de Jesus. Daqui a pouco chegava em casa, brigava com a mulher, brigava lá com o filho, brigava com o vizinho, se apurrenhava, pronto, entrava na carne, pecou, vai para o Jordão de novo. João, estou aqui, João, de novo. Então ficava nisto aqui, então não aperfeiçoava. Por isso que ele diz, ano após ano, dia após dia, perpetuamente eles oferecem. Estou te explicando bem, estou lendo bem devagarinho para você poder amadurecer essa ideia de largar a lei para lá. De outra sorte, não teria cessado de outra sorte, se aperfeiçoasse, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, se eles ofereceram o sacrifício, e por que volta a consciência de pecado? Você sabe que você falha, eu sei que eu falho, mas eu também sei que dos meus pecados, o meu Senhor não se lembra mais. Não quer dizer, porque ele não se lembra, que eu vou fazer repetição de erros. Jesus falou, você vai
e não peques mais, para que não suceda coisas piores. Então, sempre quando Jesus curava, libertava, transformava alguém, ele dizia: ó, eu te perdoei, cara, mas não é para você voltar a fazer. Você vai, deixa essa vidinha velha para lá e começa uma vida nova. Tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios fazem-se recordação de pecados todos os anos. Então, quando eles iam oferecer o sacrifício, ele falava: ó, estou oferecendo sacrifício para aquela família que teve aquele problema assim, estou oferecendo aquele sacrifício por causa daquela situação. Então ele fazia lembrança, recordação. É como alguns cultos que você deve ter ido, ou já até frequentou em algum lugar, no dia de ceia, que o pastor faz lembrança de pecado, porque ele não quer que as pessoas participem da ceia. Então ele começa a fazer com que você se lembre das tuas debilidades na semana. Quem já participou disso, irmão? E muita gente deixa de participar de uma ceia por causa que ele faz você lembrar do que você fez. Aí você se torna indigno de sentar na mesa do Senhor. Então você fica sempre de fora, nunca você vai se sentir digno de entrar. Mas é isso que eles querem. Quanto mais medo o povo tiver de Deus, mais sob o domínio deles a igreja está. Você tem acesso a Deus. Você não precisa das minhas orações para alguma coisa acontecer na sua vida. Você precisa de ter intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho que foi consagrado por Jesus Cristo. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, diga, é impossível. Impossível o quê? Que o sangue de touro e de bode. O que ele matava? O bode, matava o touro e derramava o sangue, queimava uma parte eles queimavam para oferecer a Deus, uma parte do sangue se jogava na pia. Tinha uma pia que eles derramavam o sangue ali. Imagine, mano, carne queimada com sangue exposto assim. Imagine como seria aquele ambiente pensando assim, para respirar, né? Seria muito difícil, né? O sacerdote. Então, tinha que ser assim, porque ali demonstrava que eles estavam fazendo um sacrifício. É como você fazer uma oração, como uma vez um membro de uma igreja falou comigo lá na Bahia, que ele era de uma igreja. Ele falou: o meu pastor mandava eu ir ao vaso sanitário fazer... Desculpa, mas ele falou para mim, eu tenho que falar para você, fazer o número 2, e depois do número 2 eu me ajoelhava diante do vaso, com a tampa aberta, com a cara enfiada lá, e orava para que Deus recebesse a minha oração. E ele fazia isto, porque ele não se sentia aceito, e o pastor falava: se você fizer isso... Então, eu digo que era a mesma coisa, amado. Carne queimada, sangue em cima de sangue, um cheiro de um sangue. Não sei se você já sentiu o cheiro do sangue, depois que passa um tempinho, fica ruim. É a mesma coisa. Então ele fazia sacrifício para isso, porque é impossível que o sangue de touros, é impossível, você tem que guardar isso aqui, ó. É impossível que o sangue de touros e de bodes faça o que com os pecados? Remova pecados. Por isso Jesus, né, ao entrar no mundo, diz, quando ele entra no mundo: sacrifício e oferta não quiseste, não quero, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com o holocausto. Ele já falou: não quero sacrifício, nem oferta pelo pecado, não quero mais oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Ou seja, nas profecias, na história, estava escrito a respeito de Jesus. Falou: está escrito no rolo, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima,
sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, nem abluções pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem, segundo o quê? Coisas que se oferecem segundo a lei. Diga, segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha lá. Remove o primeiro. Para quê? Para estabelecer. Enquanto, irmãos, você tem que remover isso da sua vida. Eu e você, somos nós que temos que remover Moisés da nossa cabeça. Nós temos que remover o primeiro tabernáculo, tem que ser removido. Tudo que foi feito por Moisés, todo tipo de sacrifício que Moisés fazia, temos que remover o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta. Qual oferta? Não mais a oferta de animais, de touro, de bodes, mas a oferta do corpo de Jesus Cristo. Quantas vezes, irmão? Quantas? Então você não é mais um miserável pecador. Para de ficar ajoelhado e ficar com essas orações inúteis que não servem para nada, não vai te levantar a tua vida. Pastor, eu oro igual Davi. Senhor, me purifica com isopo. Senhor, meu pecado está diante de mim. Senhor, não me lança fora da tua presença. É a oração de Davi. Davi estava debaixo de um pacto. Davi não estava debaixo desse pacto. O pacto que Davi estava era outro. Nós estamos num pacto que Paulo fala de melhores e superiores promessas. Não sei que você está entendendo isso. Mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ora, agora, hein? Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer um serviço sagrado. Aquele serviço era sagrado, porque eles foram separados por Deus para exercer aquele serviço. Era a tribo de Arão, era a tribo de Arão, a tribo de Levi. Então foi separado os sacerdotes, primeiro em Arão, depois em Levi, foi separado os sacerdotes para oferecer serviço sagrado, oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, muitas vezes os mesmos sacrifícios. Digo, os mesmos sacrifícios. Você já viu isso? Quem já viu nas igrejas os mesmos sacrifícios? Olha, vamos esse mês, janeiro, fevereiro, março e abril, vamos ter o jejum de Daniel. Quem já fez isso? Aí passa aquele ano, aí volta o pastor, vamos fazer o jejum de Daniel. Quem já fez isso? Anos após ano, o mesmo, repetindo os mesmos. E ele falou, quando ele entrou no mundo, ele não quer o quê? Sacrifício. Ele quer obediência. Ele não quer sacrifício, ele quer que você obedeça. Vezes o mesmo sacrifício que nunca... Volta um pouquinho para trás, irmão. Aí. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, você pode se batizar 1500 vezes nas águas. Olha o que vai acontecer. Nunca e jamais podem remover pecados. Quantos já se batizaram mais de uma vez aqui? Quem se batizou quando era criança? Que a mãe batizou quando era criança? Quem se batizou depois que entrou numa igreja cristã? Que nunca, jamais pode remover pecados. Diga, nunca, jamais podem remover pecado. Não pode. Enquanto você estiver com a lei na tua cabeça, você vai se sentir miserável pecador
E você vai aceitar todas as pragas que foi lançada sobre o Egito. Você vai aceitar todas as privações que não foram lançadas por Deus ao povo dele. Porque quando você tem uma mentalidade da lei, você não se sente aceito por Deus. E se você não se sente aceito por Deus, você vive debaixo de punição. Você fica feliz com a punição. Todo povo que está debaixo da lei, ele se deleita. Olha o que eles se alimentam. Oh, morreu 300 de Covid. Tudo bem. Oh, olha, a doutora está escolhendo quem vai respirar e quem não vai respirar. Tudo bem. Isso já acontece, não é de hoje. Já acontece há 1000 anos. Nunca tivemos governo nenhum no Brasil que se olhou para a saúde, olhou para a educação e olhou para a segurança. Nunca. Nossa saúde, nossa segurança, nossa educação foram sempre as piores. Não é hoje, foram sempre. Eles estão querendo jogar isso aqui porque essa crise é política. Então, se você ficar se alimentando disso, dessas informações, você vai deformar a tua mente. Você vai ficar perturbado, você vai ficar ansioso, você vai ficar com falta de ar, você vai ter medo, você não vai sair de casa. Uma irmãzinha fala: pastor, até 1 ano que ela não aparece. Não vou para a igreja, pastor. Eu estou lá no irmão Manel. Cadê o Manel? Está aí? Estava lá no Manel e ela passa de máscara, cheia de bolsa do mercado. Cara de pau, né, irmão? Cara de pau, né? Eu falei: cara de pedra. Nem de pau, é de pedra. Fala logo assim: eu não sou igreja, eu não gosto de igreja, eu não quero saber de igreja, eu estou só usando essa situação que está acontecendo para mim ficar na minha. Graças a Deus que pessoas sabe o que está acontecendo, amado? Deus está passando a foice, está sacudindo a árvore, fruto podre está caindo. Só vai ficar os que estão alicerçados na graça de Deus, e vai ficar protegido, não vai ficar por ficar, vai ficar guardados pelo Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, vou ler de novo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás, crê nisto? Tu não fica aí, toda hora me manda, morreu não sei quanto. Irmão, olha, quem me manda essas coisas, eu não vendo caixão, eu não vendo vela, eu não vendo flores, eu não vendo aquelas toalhinhas, aquelas paninhos branquinhos que cobrem as pessoas quando morrem. Eu não vendo isso, eu não fabrico, então eu não ganho dinheiro com isso. Não preciso dessas informações. Eu me cuido, eu me protejo, eu cuido da minha família, protejo a minha família, eu cuido aqui da igreja. Nós estamos aqui, tá todo mundo, só está junto quem é da família, todo mundo separado um do outro, todo mundo com suas máscaras, todo mundo respeitando a ordem dada pelo Estado, certo? Nós estamos fazendo nossa parte. Como eu já disse aqui, eu contraí a Covid, tive falta de apetite, não, como é o nome? Paladar, olfato, dor de barriga, só não tive febre e nem tive falta de ar. E eu não sabia que eu estava aqui no culto, pregando, não sabia que eu estava. Falei: vou fazer exame. Fiz daquele furinho no dedo. Já pode ficar tranquilo, já tem um tempo, já tenho que 3 meses já. O irmão já correu lá. Não deixa ele fugir não, Cláudio. Já tem 3 meses. Aí eu fui fazer o exame. Aí o farmacêutico lá, o enfermeiro, falou: o senhor teve, o senhor já está com dá o nome? Imunizado. Aí falou: depois o senhor repete para ver quanto tempo essa imunização, né? A imunização vai ficar no seu corpo. Eu vou até fazer. Semana que vem eu vou fazer de novo para ver que eu estou imune. Sabe por quê, irmão? Porque o senhor é pastor, Deus cuida. Não, porque eu me alimento, eu bebo água, eu não perco noite de sono, eu não fico jogando no videogame até 3 horas da manhã, eu não fico em Facebook até 4 horas da manhã, sabe? Não fico em WhatsApp até 5 horas da manhã. Às vezes eu olho assim no celular e falo: meu Deus, 3:30 da manhã.
A pessoa, eu olho no outro dia, meu celular fica desligado. Quando dá 10 horas da noite, o mundo acabou. Eu não sei de nada, só vou saber no outro dia. Ligo meu celular 6 horas da manhã, tá lá, eu fico olhando assim, puxa, irmã, 3 horas da manhã no celular, 5 horas da manhã no celular, ou seja, não dormiu. Tem gente que, se você acorda, isso é uma proteção que você está dando para o teu corpo, amado. Uma noite mal dormida, você sabe como é que se refaz o corpo? É o sono. Quando você dorme, se alimenta direitinho, você se refaz. Você sabe, o bebê, sabe como é que ele cresce? Ele não cresce quando ele está andando, ele cresce quando ele está dormindo. O desenvolvimento de uma criança é quando ela está dormindo, ela se desenvolve. Então, quando você descansa, você está adquirindo saúde. E quando vier o dia mau, pode vir Golias, pode vir gigantes, pode vir fornalha, pode vir o que vier, você vai ficar de pé. Entendeu? Então, amados, nós vamos terminar. Passa à frente, irmão. Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre, quantas? Um único sacrifício pelos pecados. Quantos sacrifícios? Quando foi? Quando ele foi para a cruz e morreu por você e morreu por mim. Quando o seu sangue foi derramado, quando o seu sangue foi derramado, quer dizer, Deus aceitou o sangue de Jesus. O único sacrifício pelos pecados, o único. Diga o único. Então não adianta você orar fingindo, a gente orava fingindo que estamos arrependidos de uma coisa que fizemos. Oh meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Fica meia hora dizendo me perdoa, me perdoa. Olha aqui, ó. O único sacrifício pelos pecados. Ou você se sente perdoado, ou você se sente atormentado. Mentalidade da lei, atormentado. Mentalidade da graça, perdoado. Livre. Você está livre. Assentou-se à destra de Deus, pleno poder, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, Jesus foi a oferta. Os sacerdotes iam ao Santo do Santo, eles iam com uma oferta, um animal. Jesus foi a oferta. O que essa oferta fez, igreja? Te aperfeiçoou para sempre. Sabe por que nós vamos entrar nos céus? Porque Ele nos aperfeiçoou. Não é o que você faz nem o que eu faço, é o que Ele fez. Eu só recebo e procuro viver uma vida digna de um filho de Deus. Me aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo mudados nas suas atitudes? Fica em paz. Ah, pastor, mas o senhor sabe de nada. Pastor, eu falo cada coisa de vez em quando. Irmãos, eu também. De vez em quando sai um periquito verde da minha boca. Aí o que o senhor faz? Eu deixo ele voar. E não pego ele de volta. Eu deixo ele ir. Esse periquito não entra mais na minha boca. Sai. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles esta é a aliança que farei com eles, nação, depois daqueles dias. Que dias? Jesus veio, chegou os dias. Depois daqueles dias, diz o Senhor: porei
no seu coração. Agora é onde? Agora é onde? A antiga aliança era onde? Na pedra. E agora é onde? Ela tem que estar na tua mente. A palavra de Deus tem que estar na tua mente. Se com a tua boca confessares a Jesus e crer no teu coração, tu és salvo. Olha lá. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Agora é o Espírito Santo que faz isso. Ele entra e põe as suas leis aqui. Ele que faz você acreditar no que nós estamos lendo aqui. Se você tem Ele, você vai acreditar nisto aqui. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta. O que ele acrescenta? Também diga nenhum modo. Quantos modos? Mas você fez aquele negócio feio. Você sabe disso, sabe? Quem sabe? Você não fez? Nenhum? Ele não vai lembrar daquilo que eu falei? Ele não vai me bater porque eu fiz? O que ele falou? Diga nenhum modo. Você sabe, você está lendo isso direitinho? Nenhum modo. Por isso que Paulo falou em Romanos, portanto, não há nenhuma, Romanos 8:1, nenhuma para os que estão, diga nenhum modo. Pastor, mas se, nenhum modo. Pastor, mas eu, diga nenhum modo. O que o homem semear, ele vai colher. Mas salvação, diga, nenhum modo. Você é salvo? Anda corretamente diante do seu Deus. Nenhum modo, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Não me lembrarei. Então eu não posso me ajoelhar e falar, Senhor, o Senhor viu o que eu fiz ontem. Fiquei com uma vergonha danada. Mas não é, mas o Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor pode me perdoar? O Senhor viu. Ele viu, mas não. Ele falou assim, eu não estou entendendo o que você está fazendo aí. Eu não estou entendendo esse joelho dobrado. O que você está falando comigo você não está falando a linguagem do Novo Testamento. Você não está falando a linguagem do pacto perfeito. Você não está falando a linguagem da oferta que foi aceita. Você está falando a linguagem que não podia aperfeiçoar. Você está falando uma linguagem de Moisés. Não quero que você se relacione comigo com essa linguagem. Essa é uma linguagem do Antigo Testamento. Não pode falar assim com Deus, irmão. Você coloca Deus numa situação difícil, porque Ele diz que nenhum modo se lembrará, e nós se ajoelhamos e fazemos Ele lembrar. Mas Ele diz, não quero me lembrar, porque se Ele lembrar do que eu fiz, Ele fala assim, ó, quer que é isso? Desce fogo em cima de mim e me queima, faz eu virar pó. E tu também, não fica com essa cara de santo não, que tu também não é flor que se cheira. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Até quando, irmão? Até eu ficar nervoso, porque criaram-se um Deus nervoso. Deus não é nervoso. O que Ele falou está falado, está estabelecido, e ninguém pode mudar o que Ele falou. E nós somos ministros dessa nova aliança. Nós temos que divulgar isto aí. Não é divulgar, irmão, você está em pecado, cuidado, diabo, demônio, capeta, satanás. Diabo, capeta, satanás está com quem tem capeta, diabo, satanás. Nós somos a igreja do Deus vivo. Não vai dar para tudo? Vamos lá. Passa à frente, irmão. Ora onde há remissão destes. Houve remissão? Sim. Já
não há oferta pelo pecado. Não adianta mais fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Pastor, mas o meu é perfeito. O de Jesus não é perfeito. É assim que a lei faz. Nós vamos ter um culto de consagração. As pessoas me ligam direto e falam assim: pastor, na sua igreja, a igreja é minha, hein? Na sua igreja tem consagração? Tem? Qual é o dia? Porque as pessoas da lei, elas se sentem sempre afastadas de Deus. Então elas precisam de um culto para que elas se aproximem de Deus. E você não precisa de um culto para se aproximar de Deus. Foi rasgado o véu, você tem acesso a Deus. Oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ali que eu acabei de dizer agora, Paulo vai falar, confirma. Tendo, pois, irmãos, coragem, ousadia, intrepidez. Para quê? O que o povo da lei faz? Eles ficam do lado de fora, eles não entram. Aí eles pagam dinheiro para o bispo levar o pedido deles lá para não sei, para o quinto dos infernos, para levar os pedidos para os quintos dos infernos e queimar lá no Sheol, e para que Deus vai ouvir nos quintos dos infernos. Não vai ouvir nada, tudo é papo furado para tirar dinheiro do povo, irmão. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, você tem que ter coragem de quê? De fazer o quê? De fazer o quê? Entrar. Eu não posso te arrastar, você que tem que entrar. Fala com Deus, abre tua boca, não precisa falar, fala com Deus, você já está diante dele, pode falar. Ah, Deus, me perdoa. Não é isso. Ele não quer que você entre diante dele para pedir perdão do que você fez. Ele quer que você entre diante dele e diga quem ele é. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és o Senhor, tu és o Rei, tu me curou, tu me sarou, tu me perdoou, tu me predestinou, tu me elegeu, tu me deu vida eterna. Ninguém pode me tocar, o diabo não me toca. Vou voltar para o paraíso. É isto, amado. Essa é a entrada diante de Jesus. Logo mais a gente volta, irmão. Logo mais a gente volta, tá, irmão? Logo mais a gente volta. Você que está pela rádio, logo mais a gente volta.